Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau São Paulo, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Léo Felipe. Super Canja, Maurício Pereira. Realização, Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, Saraulers, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico, e hoje, então, nosso tema é São Paulo, porque é aniversário da cidade, né, 25 de janeiro, e é também aniversário do professor Luiz Augusto Fischer. Ah, parabéns, parabéns. Ah, o professor não vai aceitar os parabéns, porque vai vir com aquele papo de que a gente mente. Ainda não é, hoje é 21, tá... Ai, parabéns, professor, parabéns. Professora com aquela, né, necessidade da verdade. A verdade nua e crua. Tá. Mas então, assim, eu estou fazendo aniversário hoje, estou fazendo 64 verões. Sabe aquela When I'm 64? Aquela? Tô ligada, professor. Eu quero que os amigos continuem me oferecendo janta de vez em quando, entendeu? Um lugarzinho na mesa para tomar uma cerveja. Tá certo. Por isso temos um convidado quase paulista, que é o Léozinho Felipe. Olá. E aí, Léozinho? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Legal. Prazer em estar aqui novamente no Sarau, né? Novamente, né? A gente lê os teus contos, Léozinho. Agora faz até uns tempinhos que eu não... Não, tu vive sendo citado aqui no Sarau, né? A gente lê... Que maravilha. Dos 3 livros, né? E como é que estão as coisas aí? Tu tá já o quê? Uns 3 anos? 10 anos? Não, eu cheguei em julho de 2018, né? Ou seja, um pouco às vésperas da eleição, assim. Então vai fazer 4 anos, né? 3 anos e meio que eu estou aqui em São Paulo. E aí eu passei... E foi bem curioso, eu cheguei com algum dinheiro guardado, então eu fiquei brincando de escritor, assim, fiquei mais ou menos por 1 ano só indo a festas, lendo e escrevendo. Que maravilha! Assim, realizando um projeto, se não de vida, de arte. Tá, mas e aí, vai rolar um livro disso? Então, aí eu produzi dois trabalhos, né? Um deles eu vou ler hoje aqui, e a ideia é isso, né? Obviamente, sempre minhas publicações são sempre ações entre amigos, né? Um formato mais independente, então tenho aí parceiros para esses novos projetos. É o quê? É tipo um relato da vida da noite paulistana moderna? Basicamente, Fischer, eu estava nessa época também muito assim experimentando o cut-up, que é essa técnica literária que o Burroughs, né, que é um dos meus heróis literários aí, experimentou muito durante os anos 60, que consiste na apropriação de textos, né, e num jogo com o acaso também, né, que é esse corte que ele fazia. Ele literalmente recortava, ele transcrevia os textos, né, ou seja, ele reescrevia, e ele cortava, fazia uma incisão na própria matéria, né, na própria folha. Isso, então, é um procedimento pictórico, né, da colagem aplicada à literatura. E era uma coisa que eu sempre lia e que eu experimentava de uma forma talvez tímida, e aí, nesse período que eu passei 1 ano indo a festas, lendo e escrevendo, eu, de fato, pratiquei esse cut-up de uma forma mais radical, assim, mais sistemática. Intensa, né? Sistemática, exatamente, Kátia. E aí produzi dois textos a partir disso. É um texto que eu me apropriei de textos da língua inglesa. Então, assim, é curioso pensar que eu escrevi um livro em inglês, apesar de, né, talvez não dominar a língua a ponto de escrever uma narrativa dessa, né? E é uma pequena novela que narra uma situação distópica, assim, em que a festa é tanto o lugar da rebelião, da revolução, da rebeldia, quanto o lugar do aprisionamento, né? Uma novela curta. E o outro projeto, essa novela se chama Sex Shop of Drugs and Food. Deve sair pela editora Quadrado Círculo, que é uma editora independente, nova. E o outro projeto se chama
ambos hemisférios da Terra se encontram igualmente iluminados pelo Sol. Foi uma espécie de performance que eu fiz de longa duração durante 6 meses. Eu abri uma lista nas redes sociais, dizendo assim, um anúncio nas redes sociais dizendo que eu ia abrir essa lista, quem gostaria de receber um e-mail por dia com um texto durante 6 meses. Então, assim, depois conversando com um amigo, ele falou assim, não, faz só nos dias úteis, né? O que foi melhor não escrever no sábado e domingo. E eu, de fato, fiquei durante 6 meses fazendo, às vezes, em sebo, comprava livros de R$1, R$2, e, enfim, fazendo esse giro. É, de fato, uma experiência que está um pouco ligada à Flanery, ou a experiência da deriva dos situacionistas, né? Então, de fato, eu caminhava muito aqui nessa região. Eu moro no Bom Retiro, que é um bairro bem central na região da Luz. E então, assim, o resultado um pouco dessa ronda aí, dessa ronda na região central de São Paulo. Tem tudo a ver com a tua imersão nas artes visuais e tal, né? Com certeza. E aí isso também, instituições de arte também, né? Então essas coisas vão aparecendo, né? E claro, com o tempo eu entendi que quando eu colocava ali um dado biográfico, até porque os leitores eram um círculo pequeno, eram, sei lá, não chegava a 200 pessoas, 100 e poucas pessoas. Quando tinha um dado biográfico, um dado mais pessoal, era quando o texto pegava um pouco mais, né? Então isso começou a aparecer durante esse processo. E aí mais lá para o fim, faltando, eu acho, uns 2 meses para terminar os 6, eu consegui um trabalho, né, fixo, e assim, a coisa de ter que escrever numa rotina de trabalho, eu acabei abandonando um pouco o projeto, então eu não acabei escrevendo todos os dias, como eu me havia prometido, assim, mas, enfim, aí eu queria ler um pouco disso também, porque aparece muito São Paulo nesses textos. São textos Esse curtos, também é nessa técnica de cut-up. Cut-up, isso. Claro que não é uma coisa assim, não é apenas, né? Sim, tu faz copiar. Tem um caldo claro, ali, né? claro. Um tempero, né? Massa, muito massa. Muito legal. Massa. Então tá. Kátia, posso fazer aquela saudação inicial dizendo, lembrando aos amigos, né, que nós precisamos sempre da colaboração de vocês para manter a estrutura funcionando aqui, o sarau funcionando, podendo pagar uma canja, um cachê para quem faz a canja e tudo mais, e todos os gastos que a gente tem. Então a gente tem um Pix, né, que aceita contribuições a título de ingresso e tudo mais, katia@radioelétrica.com. Tem também os dados da conta do Banco do Brasil, para quem é mais old school, aparece aqui na tela e também fica embaixo aqui na descrição do vídeo. Valeu. É isso aí, legal. Então, a gente agradece e eu acho muito legal a gente poder ser independente. Eu tenho essa pira desde sempre, entendeu? De não precisar, assim, né, ficar atrelado a um troço comercial mais assim, mais power, né? Porque acaba dando um peso. Então, é legal ser, assim, o projeto ser sustentado por quem, né, por quem assiste, por quem curte, e isso nos deixa bem felizes. Bueno, professor que tem uma clássica picuinha, não vou chamar de picuinha, não, o professor faz uma releitura, né, da questão do modernismo na literatura brasileira, e isso acaba criando um ponto de atrito, assim, com São Paulo, mas, obviamente, eu não sei o que tu trouxe, professor, o que tu pensou em São Paulo? Só coisa bonita, só a favor. Só coisa... Sabe que essa coisa legal. De eu ter escrito, enfim, relativizando a importância da Semana de Arte Moderna em toda essa conversa aí, agora, por causa do centenário, cara, eu tô dando entrevista assim como se eu fosse jogador de futebol no auge, sabe? É a única voz dissonante na história. Só falta pedir nude, assim, então, né, cara? Pedem de tudo. Hoje não, peraí, sexta-feira passada, o Rui Castro na Folha de São Paulo, o Rui Castro é muito debochado, o Rui Castro na Folha de São Paulo faz lá uma conversa sobre a relação dos modernistas com a Academia Brasileira de Letras, né? O papo dele é dizer que a academia vai fazer sei lá o quê, para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna. Daí ele se lembra que toda a briga principal, né, do Oswald e de outros era falar mal da academia.
Hoje em dia é o seguinte, com o centenário tem tudo que é meio de comunicação, rádio, TV, não sei o que, site, internet, todo mundo celebra e tal. Só falta a Semana de Arte Moderna entrar no show do Beto Carreiro World. Grandes fatos, assim, o Dom Pedro levantando a espada e o Mário de Andrade declamando não sei o quê. Enfim, brincadeira. Não, eu vou começar com uma coisa que é meio uma coisa obscura, uma joia obscura, que é o seguinte. Acaba também que, por causa dessa minha discussão sobre São Paulo, assim, muitas vezes acontece de, por exemplo, a Folha me pedir para fazer resenha de livro de paulista. É engraçado isso, né? Porque eu acho, sei lá, não sei se é porque eu não moro em São Paulo, né? Então também não me queimo naquela fogueira de vaidades, né? A nossa fogueira aqui é outra e tal. Então acabou que uns anos atrás foi publicado um material que seria um grande romance que o Mário de Andrade quis escrever, chamado Café. Ele passou 20 anos tentando escrever esse livro, de 1924 até morrer, em 45. Escreveu, reescreveu, tinha um projeto grande, bababá. Enfim, o livro, no fim, só tem 2 das 5 partes e ainda assim incompletas, né? E o livro é muito ruim, muito chato, ele é muito moralista, o narrador é caga-regra, assim, fica explicando coisas, enfim, uma chatice, né? Mas no meio disso tem cenas, assim, comentários dessa voz narrativa, que não é exatamente o Mário de Andrade, mas, enfim, representam um pouco os valores dele, né? Então eu vou ler 3 passagenzinhas aqui dessa primeira parte. Ele está falando sobre o personagem, esse é um cara, nem me lembro o nome dele, Chico, não sei o que é um cara que vem do Nordeste, trabalhando numa fazenda de café em São Paulo, no interior, depois vai para a cidade de São Paulo. E aí ele se deslumbra com a cidade, porque, enfim, aquela ferie, aquele movimento todo e tal, né? Daí ele diz assim, um sabor de desastre, um exemplo de progresso desastroso vinha do morro, tal. Mas para o Chico Antônio, a paisagem do centro, Chico Antônio é o nome do cara, o centro urbano de São Paulo era apenas uma boniteza violenta, nunca vira coisa assim tão linda, parecia o Recife. Então é um cara olhando para a cidade assim, deslumbrado, é um cara do interior de Pernambuco. Tá? Aí o narrador diz assim, quer ver? Falando, ele fala tão mal dos imigrantes, cara, é um troço que dá até vergonha, assim, chama os sírios de feios e tal. Aí uma parte sobre os italianos. De fato, não fora difícil arranjar emprego novo. Não vinha mais italiano para São Paulo e as lavouras lutavam contra a falta de braços. Isso é, italiano ainda vinha sim, porém não mais os homens da aldeia com a filharada. Gente brutíssima, raçada em animalidade por séculos de vilarejo europeu selvagem, sem esgoto, sem encanamento de espécie alguma, sem luz elétrica, sem escola, sem quase nenhuma reação intelectual. Esses tinham dado colonos ótimos. E, ao contrário das atividades novas, cheias de futuro, luzira neles um esboço de inteligência, acautelada na avareza para não desencaminhar. Enfim, é uma coisa assim, cheia desse tipo de observações. Tá? E aí a última que eu vou ler agora é sobre a aristocracia de São Paulo. A aristocracia paulista decadente, isso aqui é de 1924, ou seja, 2 anos depois da semana, e ele está lá jantando com a aristocracia paulista o tempo todo, né? Com os Prados, Penteados e Amarais e tal, né? A aristocracia paulista decadente, de uma bestice arraigada em veleidades excessivas, embora aparentemente relacionada com a aristocracia italiana de cá, opunha uma barreira de bem-educadíssimo desprezo entre os 2 clãs, fixando 2 classes de que uma, a paulista, era da elegância mais refinada da América e a outra se convertia quase numa classe de opróbrio. Mas essa aristocracia paulista não incentivava nada, era inculta, frouxa, desamericanizada pelo contato e nostalgia da França. A única boniteza que tinha era a pífia, se resumindo ao refinamento de costumes sociais, gente com a prática dos séculos. Mulheres que, ao crescer dos anos, iam se tornando raçadíssimas, feias e autoritárias, mesmo na mocidade sem nada do amadorismo melindroso e o hórrido mau gosto da brasileira, reconditamente elegantes. Homens fins de raça. Tu vê que o negócio de raça pegava por todo lado aqui, né? Homens fins de raça com ar de vício calmo, incapazes de rir, falando baixo, sem gestos. A toda essa falsificação inóspita da aristocracia estaduana ainda vinha justificar e acentuar mais a exceção climática da capital paulistana. Exceção climática. Desagradável, de uma feiura discreta,
bastante invisível, com apenas raros exotismos berrantes, a que a neblina e o frio davam um silêncio raçado muito europeu. E por aí vai. Depois tem uma cena legal que eu não vou ler aqui porque é muito comprida, que esse cara chega de noite na Estação da Luz, aí, Leozinho, perto da tua casa. O trem, pararó, em movimento, não sei o quê, e tem uma cena de descrição de uma... O cara fica fascinado por um sujeito, um indivíduo pederasta, tratado com essa palavra dentro do texto. E ele meio que vai com o cara até um lugar que parece um hotelzinho e tal. Aí quando chega na hora do vamos ver mesmo, a narrativa tira o pé da dividida, assim, né? Mas tem toda essa coisa, sabe, da coisa sexual da noite paulista e tal. Enfim, isso aí é um romance, quer dizer, um romance igorado que se chama Café do Mário de Andrade, a minha primeira homenagem à cidade de São Paulo. Tá certo. Curioso que ele fala em, desculpe, Kátia, que ele fala em feiura discreta e o Caetano tem a beleza discreta na Santa, né? Deselegância. Deselegância discreta. Deselegância discreta. Mas é a mesma onda. Né? Deve ser daí. Deve ser. Tá, Leozinho, a tua vez. Tá, então eu vou começar então lendo esses 3 trechos curtos, né? Assim, 3 textinhos curtos dessa série chamada então Ambos Hemisférios da Terra se encontram igualmente iluminados pelo Sol. Esse texto aqui chama-se República. Comecemos considerando como viverão as pessoas. A ficção terá razão. Mas convém que analisemos o caso sem desanimar. Não produzirão soja, pílulas, roupas, pneus, não edificarão moradias, não arrecadarão fundos para fazer lobby ou contarão com financiamento de Itaú e Bradesco, Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, Citigroup e HSBC. Para se alimentar, não comprarão pão e circo. Observo o padrão quadriculado do piso enquanto espero a abertura do metrô. Ao fundarem a cidade, tinham em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, um pequeno número de seus habitantes. As demais classes, a felicidade não seria iminente. Não estamos considerando apenas uma cidade em formação, mas também uma cidade repleta de luxo, onde evita-se os incômodos da pobreza. Terão leitos, mesas, móveis de toda espécie, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes para queimar, cortesãs, variadas iguarias, estupendos bolos e pães de fermentação natural, frutas e folhas orgânicas, tudo isso em grande quantidade. Deitados em lençóis, beberão vinho, com a cabeça coroada de flores, cantando louvores ao Deus em uma mesa com lugares no jantar de gala. 3 homens se aproximam. Um deles está sem camisa e exibe o torso musculoso abaixo do olhar desvairado. Entrego a garrafa com o resto de cerveja e me dirijo à entrada da estação. Faltam ainda 5 minutos. Se nos afastarmos do caminho, descobriremos, creio eu, o que nem convém responder. A praça é um microcosmo dentro de um outro cosmo, um fractal, uma cidade tomada de excitação. Durante o verão, as trabalhadoras do sexo estão quase nuas e descalças. No inverno também. Agora o próximo trecho chama a Estrela da Morte. Explicando um pouco a piada, a Estrela da Morte é o edifício da Fiesp, né? A noite do capital avança, coagindo o edifício maciço e sombrio da escuridão com suas ameaçadoras luzes de LED. Falo da arquitetura, não de revelação ou desvelamento através de uma iluminação exata, nem de fazer a realidade emergir sob a claridade de lâmpadas. O chocalhar dos arreios tem o mesmo som do tilintar de moedas e também brilha no escuro. Depois a chuva desaba sobre as vias congestionadas da Avenida Paulista. A chuva que eu invento queima as vidraças do estilo internacional. Das janelas brotam chamas bruxuleantes, e as faces pétreas despertam e contemplam o fogo que encharca a cidade. E agora o último trechinho, né? Então esses textos eram enviados diariamente, né, por esse e-mail. Esse é o texto de número 70, né, só como curiosidade.
Isto é um cachimbo. O sol de sábado ilumina a luz. Um azul homogêneo colore o céu sem nuvens. No caminho até a estação Júlio Prestes, o chorume acumula na sarjeta. Toda a região tem um cheiro de merda humana ressecada. De certa forma, o odor é reconfortante, porque me faz saber exatamente aonde estou. Durante o percurso, O desvia o olhar das pessoas que estão deitadas no chão, recostadas contra o muro que separa a calçada da linha férrea, como se fossem turistas viajando num cruzeiro de lixo. Mantém seus cachimbos limpos, com um esmero que contrasta com a imundícia à volta. O uso do crack proporciona a criação de um rico maquinário composto por utensílios dos mais variados para a obtenção da melhor brisa possível. O mesmo sol impassível banha as esculturas dentro do museu. Então, Legal, como eu havia comentado, é isso, né, assim, a cidade sempre, né, como nem um cenário, acho que um personagem quase dos textos, muito assim aparece a região, e eu acho que sempre esse contraste entre a opulência, entre a pujança e essa miséria, assim, que aqui nesse entorno da luz, assim, é muito brutal mesmo, né? Assim, muita gente morando na rua. Bom, em Porto Alegre, imagino também, né? Isso é bem, é muito Brasil, né? Assim, e nas grandes cidades fica muito evidente, né? Enfim. Tá, vamos seguindo então com o Diego, vamos lá. Tá, eu vou começar com uma letra de uma canção. Semana passada a gente estava falando do pessoal que em 2022 faz 80 anos, né? Pois essa aqui é uma do Tom Zé, e Tom Zé vai fazer quantos anos? 2022? 86. 86. O Tom Zé é de 36. E, enfim, eu vou ler, não é um paulista nem paulistano, é um baiano de Irará, mas tem essa música que é uma espécie de grande hino a São Paulo, lá, que acho que ganhou o festival lá em 68, vive em né? São Paulo, sim, né? desde Há 1000 anos. Desde os anos 40, eu acho. Não, 40 não, 50. Acho. Não, e aí tá lá, é uma música que tá no primeiro álbum, lá, Grande Liquidação, de 68, então é uma São Paulo de 5 décadas atrás, não sei se mudou. Que diz assim: São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés e carros gaseados à prestação, porém com todo defeito, te carrego no meu peito, São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, num atentado contra o pudor. A família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena, uma bomba por quinzena, porém, com todo defeito, te carrega no meu peito, São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Santo Antônio foi demitido e os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV. Crescem flores de concreto, céu aberto, ninguém vê. Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar. O país todo de férias, e aqui só trabalhar. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito, São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Esse é o Tom Zé. Ainda tem vídeo, né, desse... Tá fechado o microfone, professor. Tem vídeo ainda desse... do festival ali. É de 68. É super bonito, assim, de ver a galera. Sabe, tem um livro do Benjamin Moser, aquele que se chama, um livro muito original, chamado Autoimperialismo, que ele comenta e analisa 3 cidades brasileiras, né? Rio, São Paulo e Brasília. O ponto de chegada dele é Brasília. Mas de São Paulo ele fala, é um cara muito cosmopolita, morou em muitos lugares, né? E ele conta de São Paulo que ele nunca conseguiu se orientar em São Paulo. Sabe que é uma sensação que eu tenho? Eu já fui muitas vezes a São Paulo, mas nunca fiquei mais do que, sei lá, uma semana, eu acho. Mas eu nunca sabia onde é que nasce o sol dessa porra aqui, entendeu? Sempre parece que podia estar aqui como pode estar do outro lado.
Estou dizendo isso para perguntar para o Leozinho, que agora já é um paulistano honorário. Tu te orienta, tu sabe em que lado está o Guaíba, por exemplo? Que é a coisa mais importante da vida. De que lado está o Guaíba? Está lá, pronto. Aí... A verdade é que assim, a gente acaba, enfim, né? Eu estava em São Paulo há 6 meses quando começou a pandemia também, né? Então, assim, eu estou os 2 últimos anos, eu estou num apartamento, né? Eu pouco saio do bairro, tenho uma vida de bairro mesmo, né? Mas é uma cidade muito grande, né? Então, assim, eu fico, de fato, num perímetro muito reduzido. Privilégio, assim, de trabalhar perto, né? Morar perto do trabalho também, e poder estar de home office, né? Sobretudo. Mas, assim, eu adoro o metrô, né? Assim, é uma coisa que eu sempre... Assim, parece você estar numa cidade grande, isso é uma coisa muito legal de estar no metrô, assim, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Logo que cheguei, assim... Né? Chico, naquele romance Budapeste, o personagem diz assim, eu não sei se eu consigo... eu acho que eu preciso sempre morar numa cidade que tem um limite, que tem um rio, uma margem e tal, né? Porque o personagem que ele mora em Budapeste e no Rio de Janeiro, né? E Budapeste tem o rio ali no meio, né? E tal. Quer dizer, agora, em São Paulo... Eu não sei se eu conseguiria morar numa cidade que não tem câncer, que morre para todos os lados. Mas assim, ó, em São Paulo tem o lance da numeração, né? Que a numeração o Marco Zero é a Praça da Sé. Então, toda a numeração vai diminuindo para a Praça da Sé. Então, isso é uma referência forte. Sempre foi. Então, aqui em Porto Alegre não tem essa lógica, por exemplo. E eu tem sim. Sai do Guaíba, centro né? aí, sai do Guaíba, aí sai meio que da prefeitura, aí, o mercado aí da prefeitura aí é o ponto zero. Não, mas é o Guaíba ou é a prefeitura? Porque não é o Guaíba. Os números próximos ao Guaíba é isso. São mais baixos, Duque ali começa no Guaíba, a Riachuelo começa no no Guaíba. O Guaíba é muito extenso, não é um ponto que tu possa, né? O Guaíba... eu não sei. Nós estamos esquecendo que tu é paulistana também, cara. Eu não sou paulistana, né? Mas... Não, uma coisa assim, ó. Na Alemanha, em Berlim, a numeração não é assim... Ela não é crescente ou decrescente, ela é uma coisa louca. A rua chega no fim de um lado e aí depois começa lá e vem para o outro. É enlouquecedor aquilo. E tu vai falar o que... Agora, o cara aquele, o Moser, esse era um texto bom para ler hoje. Vou ver se eu acho o do Borba Gato, que ele fala, né, da estátua, né? Que é muito boa. Tá. É minha vez? Não, sou eu. Eu não sei, quando o Diego estava lendo, travou aqui para mim, mas eu acho que é a minha conexão. Acho que foi a tua conexão. Então tá bem. Kátia, um pequeno parênteses técnico aqui. Eu não sei se não desplugou alguma coisa do teu microfone, que eu fiquei com a impressão de que teu áudio mudou. Mudou. Desplugou. É verdade. Peraí. Deixa eu ver. Isso. Desligou. Agora agora rolou. Tá. Sim, não sei. Porque como ele saiu e voltou. Tá. Eu fiquei pensando que ler também, não sabia muito bem, né? Aí eu pensei no Antônio Prata, falei, vou ler antes do Diego ler, porque o Prata é um cara que sempre aparece aqui, né? E muito trazido pelo Diego. Então, vou ler uma crônica em que ele fala um pouco dessa coisa aí da pandemia. Passamos 2 anos conjecturando, desejando, delirando como vai ser a vida quando inventarem uma vacina e todo mundo puder sair de novo. Pois bem, amiga, sem gongo, nem corneta, discurso do William Bonner ou notificação no celular, fomos do vai ser para o já é. Nas últimas semanas, saí de casa algumas vezes doido para conhecer o famigerado novo normal. Até agora, o que mais me chamou a atenção foi, para todo lado que eu olho, não está rolando suruba. Verdade, talvez eu esteja olhando para o lado errado, ou certo. A nível de suruba, a experiência do usuário depende muito da posição de cada um. Uma nova Sodoma era o prognóstico mais comum durante a infinita modorra de lives, zooms, faxinas, Doritos com requeijão e etilismo diurno.
Segunda-feira, 13h30 da tarde, sol lá fora, hora do almoço. Doritos com requeijão, por que não uma cervejinha? Em programas de televisão, historiadores nos contavam sobre as pantagruélicas orgias pós-pestes. Vislumbrei um futuro de sabás, de bacantes insaciáveis ao som de Man Eater, abafado aqui e ali pelos gritos de chupa, Boccaccio. Teve gente que começou a correr na esteira assim que ouviu pela primeira vez AstraZeneca. Eu mesmo devo ter dito, vez ou outra, na esteira, quando tudo isso acabar, eu vou cair na suruba. Mas era da boca para fora. Da boca para dentro, eu nunca desejei participar de uma suruba. Já acho dificílimo lidar com eventos sociais em que está todo mundo vestido, querendo apenas trocar ideias. Imagina a álgebra psicossocial num bar inteiro peladão, querendo trocar fluidos. Eita, desde abril de 2020 eu sofria. Como devemos nos portar numa suruba? Qual a etiqueta ou, nas orgias da Fiel, o procedimento em situação de sexo grupal? Melhor ficar na sua, jogando na defesa, na bola parada e achando uma brecha subir com velocidade? Ou, pelo contrário, a dica é se lançar num esquema de carrossel holandês, passando por todas as posições, de peito aberto, por acaso? Eu seria péssimo de suruba, péssimo. Sempre sofri muito com esportes coletivos, incluindo aí o mais bruto e anárquico deles, a conversação. Ontem, num bar, sem qualquer tensão sexual em jogo, já cometi umas 4 ou 5 gafes. Troquei nomes, confundi histórias, errei cônjuges, e não estava sob efeito de Doritos ou qualquer estupefaciente. Era só o meu velho eu sendo si mesmo novamente por aí. Imagina se fosse suruba. Posso ver a cena. 2 amigos falam de quem já reencontraram pós-vacina até chegarem a mim. Rapaz, ouvi dizer que o Antônio não está legal, anda broxando em suruba. Sabe que eu ouvi a mesma coisa? Foi na suruba de Gonçalves, da galera do Santa? Não, nada a ver, era na Vila Leopoldina, pessoal da oficina. E, cara, então foi em mais de uma. A broxada, no velho e bom 1 a 1, já é horrível. Imagina levantar-se, sem duplo sentido, diante de inúmeros seres humanos em plena atividade e ter que bradar. Desculpa aí, galera, não são vocês, tá? Sou eu. Não, suruba, se rolar, vou estar passando. Prefiro aproveitar a volta gradual à vida social para reencontrar um prazer do qual fui privado dos últimos 20 meses. Achar um programaço para o sábado à noite, tomar um banho, botar uma roupa velha e me jogar com a euforia represada por 600 dias nas almofadas do meu sofá. Esse é o Antônio Prata, então, 2 anos esperando a suruba do fim da pandemia. Então tá, vai lá, professor. Foi eu. Tem outras canções, né, sobre São Paulo, uma delas é Sampa, que eu não vou ler agora, todo mundo sabe, mas Sampa merece uma exegese, né? Merece. O Paulo Guedes, meu querido amigo Paulo Coimbra Guedes, tem um ensaio maravilhoso que ele escreveu lá, bem quando saiu a música, que começava dizendo assim, que a canção tem a grande sabedoria de começar com a seguinte ideia: alguma coisa acontece no meu coração. E aí o Paulo diz assim, porque é no coração que acontece o conhecimento mesmo, não é na razão. E aí o Caetano sacou essa. Mas eu vou dizer, vou ler 2 letras aqui de outros caras que são de uma geração mais próxima da nossa. São da nossa geração cronológica, Cátia Sono. Um deles é o Itamar Assunção, que era um interiorano, né? Um caipira, ele é de, sei lá, Londrina. Isso. É uma música maravilhosa dele chamada Sampa Midnight, sabe? Uhum. Vou cantar para vocês. Não, estou brincando, não vou cantar. Não vou constranger vocês. Sampa Midnight. Eu, assessorado de mais 2 chegados, Bartolomeu, Ptolomeu, partimos para comemorar, não lembro o que, numa boa boate.
Escabrosa noite, deu blackout na Paulista, breu no Trianon. Cadê o vão do museu? Sumiu, meu Deus do céu, que escuridão. 3 seres transparentes baixaram não sei de onde, imobilizando a gente e gritando: não somos gente! Brilhavam, não tinham dentes, traziam cortantes, tridentes, incandescentes, nas frontes 3 chifres. Falavam rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente, sons estridentes incríveis. Sampa Midnight, eu chumbado com mais 2 embriagados, Ptolomeu, Bartolomeu, quisemos levá-los para um bar. Escola o quê? Tomamos checkmate. Tenebrosa noite. Faltou light na Paulista, breu no Trianon. Cadê a consolação? Escureceu o museu. Onde está o chão? Um trio intrigante desceu do céu num instante. Chegou intimando a gente berrando: não somos gente. Cantaram de trás para frente letras fortes, indecentes, músicas bem excitantes, provocantes, rumbas, funks. Cantaram de trás para diante uns regues, brega, reglete, chiques, bastante pique, sambas de roda chocantes. Sampa Midnight, eu, assessorado de mais 2 chegados, Bartolomeu, Ptolomeu, partimos para comemorar não lembro o quê. É genial essa música, né? Genial. Genial. Aí a outra é de um outro paulista da mesma geração, que é o Luiz Tati. O Tati tem outras músicas que ele fez lá desde o final dos anos 70, né? Mas tem uma que é uma marcha rancho chamada Deu Pane em São Paulo, que é mais recente, acho que já é dos anos 90, não me lembro. Assim, hoje é outra cidade que amanhece nessa capital. Nunca vi tanta alegria e tanta, nem no carnaval. Acho que hoje deu pane, deu pane, deu pane, ou então soltou algum parafuso da vida real. O povo todo delira e nem acredita que está em São Paulo. 1 hora de trampo e o resto do dia é só intervalo. E para o trabalho pesado, cavalo. Cavalo, e ainda assim com todo cuidado para poupá-lo. Vem ver São Paulo, tá bonita, tá mudada. Quem perder não tá com nada. Vem ver logo, que é curta a temporada. Vem ver São Paulo, a ex-terra da garoa, a ex-terra do café. Vem ver, que Deus abençoe quem vier. Ferve a cidade noturna pela cidade em todo lugar. Verve é o que nunca falta nessas conversas à mesa de um bar. Dizem que a felicidade invade e manda embora toda a tristeza que já vai tarde. Muitos dançam nas ruas com roupa e até nuas em pelo, uns pedindo passagem, outros abrindo com o cotovelo, e para o trabalho pesado, camelo, camelo, e ainda assim com todo cuidado para protegê-lo. Vem ver São Paulo, tá bonita, tá mudada, quem perder não tá com nada. Vem ver logo, que é curta a temporada. Vem ver São Paulo, a ex-terra da garoa, a ex-terra do café. Vem ver que Deus abençoe quem vier. Muito boa, né? Linda letra também. Muito legal. Porque é legal, é uma coisa inesperada, o cara celebra São Paulo e diz: não, vai dar tudo certo. Para o trabalho, cavalo ou camelo, tudo na boa, respeitando os direitos dos animais. E tem esse tom de anúncio, né? De anúncio publicitário, assim, né? Muito legal. Vai lá, Leozinho. Antes, uma anedota, meu falecido pai sempre costumava dizer que esse cruzamento da Ipiranga com São João era o lugar onde galinha cisca para frente e urubu voa para trás. Isso a minha vida inteira, assim, eu supunha, então, que era um lugar da inversão, né? Era um lugar onde está tudo invertido, né? O certo é o errado, o mundo às avessas. O mundo às avessas, né? E numa dessas minhas flaneries aí, essa noite do centro de São Paulo, um dia eu me vi numa situação, assim, com um grupo de pessoas indo para um bar já quase de manhã, um bar que eu já não sabia onde era, e quando eu vi, eu estava exatamente nesse cruzamento. E aí, finalmente, eu entendi o que meu pai queria dizer. Na verdade, não era esse lugar dos opostos, assim, né? Da inversão total. Era o lugar onde a gente tinha que ir, mas, na verdade, tinha que estar voltando. Assim, como se fosse num moonwalk, entendeu? Você finge que você está indo, mas, na verdade, você está saindo, tirando o corpo fora, né? Eu queria ler acho que faz algumas semanas o Ronaldo Bressani postou um trecho no Twitter, um recorte
da revista Senhor, em que o Antônio Maria, entrevistando Vinícius de Moraes, então, faz a pergunta que vai gerar aquela resposta clássica do Vinícius sobre São Paulo ser o túmulo do samba. Então, assim, é um trecho muito curto, mas é curioso que o Ronaldo, ele contextualiza, então, essa frase do Vinícius, né? Então, vamos lá, pergunta. Em que regime político gostaria você de viver? Na democracia ou no socialismo? Pergunta, então, o Antônio Maria. Eis que o poetinha responde. No socialismo, mas com samba. Essa seria a mais linda solução para o Brasil. A reforma agrária tem de vir, mas é preciso que Ciro Monteiro, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim e você venham juntos. O processo de industrialização tão fundamental à instituição do socialismo, tal como se processa em São Paulo, por exemplo, me parece errado. É o auge da falta de bossa. São Paulo é o túmulo do samba. Olha só que legal. Né, achei uma pérola, assim, ele estava falando de socialismo, né, o Vinícius, não de samba exatamente, assim, né? Sim. Eu não sabia Super, achei um assim, machado do Bressani. Essa é uma coisa que o Rui Castro discute de vez em quando, daquela maneira apenas debochada, mas também é sério, que quando tu pega os enunciados modernistas lá dos anos 20, não aparece nunca o prestígio à cultura popular espontânea, assim, não letrada, né? Tipo o samba de roda e não sei o quê, que já tinha em São Paulo. Mas, em geral, era de escravidão não urbana, ao contrário do Rio, que tinha escravidão urbana já antiga, né? Em São Paulo, os escravizados estavam nas fazendas, né? Depois é que foram para a cidade. E, enfim, então é uma diferença importante, né? Essa que o Vinícius, de repente, assinala, ou ele intuiu, né? Que é isso, pô, cadê a cultura popular aqui, bicho? É, legal. Vai lá, Diego. Vou ler aqui um poema que também saiu nos anos 60, do Roberto Piva, que está lá no Paranoia, que faz uma homenagem também ao Mário de Andrade, seguindo na homenagem aqui feita pelo professor. E o título do poema também é um símbolo de São Paulo, acho que é No Parque Ibirapuera. E o poema diz assim: nos gramados regulares do Parque Ibirapuera, um anjo da solidão pousa indeciso sobre meus ombros. A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, regam minha imaginação. Para além do parque, teu retrato em meu quarto sorri para a banalidade dos móveis. Teus versos rebentam na noite como um potente batuque fermentado na rua Lopes Chaves. Por detrás de cada pedra, por detrás de cada homem, por detrás de cada sombra, o vento traz-me o teu rosto. Que novo pensamento, que sonho sai de tua fronte noturna? É noite, e tudo é noite. É noite nos paralamas dos carros, é noite nas pedras, é noite nos teus poemas, Mário. Onde anda agora a tua voz? Onde exercitas os músculos da tua alma agora? Aviões iluminados dividem a noite em 2 pedaços. Eu apalpo teu livro, onde as estrelas se refletem como numa lagoa. É impossível que não haja nenhum poema teu escondido e adormecido no fundo deste parque. Olho para os adolescentes que enchem o gramado de bicicletas e risos. Eu te imagino perguntando a eles: onde fica o pavilhão da Bahia? Qual é o preço do amendoim? É você, meu girassol? A noite é interminável e os barcos de aluguel fundem-se no olhar tranquilo dos peixes. Agora, Mário, enquanto os anjos adormecem, devo seguir contigo de mãos dadas noite adiante. Não só o desespero estrangula nossa impaciência, também nossos passos embebem as noites de calafrios. Não pares nunca, meu querido capitão loucura. Quero que a Pauliceia voe por cima das árvores, suspensa em teu ritmo. Esse é o Roberto Piva, com aquela dicção muito característica e muito boa de ler. Legal. Vocês começaram a ler letras aí, eu me lembrei de uma que eu fui catar aqui na internet, que é do Premeditando Breck, que depois virou Premê, e que tinha assim, uma vibe de ser uma New York de São Paulo, né? E então tem uma... Assim, eu me lembro que era um arranjo assim, meio
para dar esse clima meio, né, de meio assim, meio pomposo. Aquelas jazz bands assim. Isso é celebração, assim, entendeu? Mas a letra não é assim. Então, diz assim, ó, eu queria até botar aqui o Mário Manga, né, que é do Bom e Velho, que já tocou várias vezes aqui no Sarau, era um dos integrantes, né? Então, assim, é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, a nordestina moura de São Paulo, gatinhas punks, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH, no tempo do BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. Pardais, baratas, ratos na rota de São Paulo. Aí a rota é um medo, né? Medo da rota de São Paulo, pelo amor de Deus. E para você, criança, muita diversão e poluição. Tomar um banho no Tietê ou ver TV. Na grande cidade, me realizar, morando no BNH, na periferia, a fábrica escurece o dia. Isso é tipo meio um refrão, né? Aí ele começa a citar bairros, né? Chora Menino, Freguesia do Ó, Carandiru, Mandaqui, ali Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi, Pari, Butantã, Utinga, Embu e Imirim, Brás, Belém, Bom Retiro, Barra Funda, Ermelino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapa, Sé, Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé. Para quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo, lavar um carro comendo um churro é bom para burro. Um ponto de partida para subir na vida em São Paulo, Terraço Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá. Na grande cidade, me realizar morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Tá? Então, premeditando o break, fazendo o seu New York, Sampa, Sampa. Aliás, ninguém chama São Paulo de Sampa, né? Como ninguém chama Porto Alegre de Portinho, que tentaram uma vez aplicar essa, né? Mas não colou. Tá, prof, vai. Eu estou de mudança, meus livros estão tudo bagunçado, mas olha o que eu resgatei aqui. Olha, que maravilha. Que maravilha, professor Fischer. Pauliceia Ilhada, sonetos tópicos do Glauco Matoso, uma das joias dele, né? Pô, aí dá vontade de ler 30 sonetos aqui, né? Ele é muito engraçado, muito talentoso, né? Eu vou ler 3. Primeiro se chama Soneto Paulopolitano. Paulópolis, né? Alguns passos além do Marco Zero, a Catedral da Sé quase acabada resume em neogótico a salada humana e desumana onde me gero. No leste nordestino já fui vero, bambino da rural vila invernada. Nasci, porém, na Lapa, que é pegada à toca de um poeta que é pantero, que é o Despinhatari, né? Elísios, Campos, Brás, Bexiga e Mooca, Belém, Limão, Carrão, Pari, Moema, qual minha casa, cova, taba, toca, não fosse eu paulistano tão da gema, na rua Lava-Pés me desemboca a língua que ali lave, goze e gema. Depois tem um soneto tropicalista. Uma antropofagia até tardia tornou a nossa música salada de fruta nacional ou importada naquela tropicália de alegria. 60 foi a década do dia, solar, viva na cor, iluminada. Criou-se como não se cria nada, valia tudo e tudo então valia. Caetano, Gil, Mutante, Circo e Pão, moderna antiga guarda, esquerda-direita, barroca and roll, mambossa, rumbaião. Eu era adolescente e, certa feita, senti num festival que uma canção é letra e tudo nela se aproveita. É filosofia isso aqui, né, cara? Isso aqui é uma interpretação do mundo, né? E o último, Soneto ao Viaduto. Uma vez o Luiz Tati, numa entrevista, fez uma imagem que eu achei adorável sobre São Paulo. Ele diz assim, não, o problema dos poetas em São Paulo é o seguinte, num dia, o cara vai lá e faz um soneto para uma esquina e na semana seguinte não tem mais a esquina, já passou um viaduto por ali, entendeu? O poeta paulista é um infeliz e não sei o quê.
Está escrito soneto ao viaduto. Pelo Anhangabaú monumental, na perpendicular se alarga o chá. Está o Santa Efigênia mais para lá, como uma torre Eiffel horizontal. Divide-se a cidade em chão normal e um outro patamar que a cobrirá do feio centro velho ao Jaraguá, emaranhando pontes num varal. Será passar por cima sua sina? Que raio de cidade sem vazão, escrava do motor a gasolina? Mas quem só fala mal não tem razão, pois sob o viaduto já germina uma população de pé no chão. Pauliceia Ilhada, em vez de ser uma Ilíada, é uma ilhada. Maravilhoso, maravilhoso. Grande Glauco Matoso. Imagina se o professor tivesse com a biblioteca organizada, o que ele ia trazer? Me aguarde. Vou vencer essa tarefa. O que está se passando com a tua biblioteca, professor? Está se mudando. Eu estou me mudando, por isso. Aí... eu vou ter um gesto de desapego, assim, eu não trouxe nenhum livro para São Paulo. Meus livros estão todos na casa da minha mãe, coitada, e espalhado em casas de amigos, assim. E aí, num momento desse, faz falta a biblioteca mesmo. Tá, vai lá, Leozinho. Vamos lá. Então, eu queria ler a Márcia Dencer. A Márcia Dencer é uma autora que começou a publicar no final dos anos 70, e ela então publicou esse livro Tango Fantasma, que é um livro de contos, e ela tem uma novela, não dá para saber muito se é uma novela ou se é uma reunião de contos, né, porque os capítulos dessa novela eles funcionam muito em si, chamada Diana Caçadora. É um livro que eu gosto muito, e é muito curioso que eu descobri a minha voz literária, sei lá como chama isso, professor. Não é porque não é poética exatamente, né? Ficcional. É o eu lírico. A partir da Márcia Dencer. Quando eu li a Márcia Dencer, eu entendi assim, que eu podia escrever sobre o que eu quisesse, da forma que eu quisesse. E é muito curioso que assim, a gente ficou se correspondendo por muito tempo, até que eu enviei meu primeiro livro para ela e ela parou de responder. De repente ela encontrou a voz dela ali, sei lá, ficou meio constrangida, né? Mas aí passou assim, sei lá, umas 3 semanas, acho que eu vou escrever para ela. Escrevi ela assim, eu odiei teu livro, você não entendeu nada. Foi assim, foi uma relação muito interessante. Ela te deu a real. Ela deu. Porque daí eu pedi, né? Eu devia ter ficado quieto, né? Eu devia ter entendido o silêncio, assim. Mas qual é o teu primeiro livro? É o Alto? É Alto, né? É o Alto. Ela é uma leitora, né, cara? Vamos combinar. Aquele livro tem textos preciosos. Não vem com essa, Márcia Dencer. Ela tá viva, né? Ela tá viva. Ela publicou uma coisa de memórias recentemente, há alguns anos. Ela acho que tem uma coluna política, escreve sobre política e tal. Tu não mandou o segundo livro para ela? Eu acho que não. Eu fiquei, acho assim... E a história da fábrica da Maquiá? A Fantástica Fábrica. Aquele teu livro é genial, cara. Eu dava barrigadas de riso lendo. Eu vou ler aqui, ó, daqui a pouco. Olha! Que massa. Esse livro, basicamente, assim, minha única publicação que esgotou. Vendeu-se uns 1000 exemplares desse livro, eu devo ter poucas unidades em casa, e é curioso que é um livro que segue, as pessoas seguem me escrevendo, perguntando onde tem, porque agora, recentemente, o Cristiano Bastos lançou a biografia do Júpiter, relançou a biografia do Júpiter, Isso. Né? E tem trechos, assim, ele reproduz trechos do livro, então acho que sempre esse interesse aí. E aí tem o livro do Padeiro agora, que saiu, né? Super legal, uma contranarrativa, assim, né? Uma narrativa não hegemônica sobre esse evento aí, eu achei maravilhoso. Deixa eu aproveitar aqui para ainda fazer propaganda da Parêntese. O Padeiro publicou 5 capítulos em Advance na Parêntese antes de sair o livro. Pode ver, revista Parêntese. Procura lá, parêntese.com.br. Vamos sair na propaganda aí. Boa. É isso aí. Então, o conto que eu vou ler da Márcia Dencer é menos essa geografia paulistana, né, do que um certo espírito, um certo grupo social, né,
digamos, né? A Márcia Dencer, ela, digamos, é contemporânea do Caio Fernando Abreu, né? Acho que é um pouco uma narrativa muito semelhante, em alguma medida, né? Acho que o Caio é mais melancólico, né? Talvez mais denso, assim, mas a Márcia Dencer é essa mulher empoderada, um tanto elitista, né? Narrando, mas eu acho maravilhoso. Vou ler só um trecho do conto. O Vampiro da Alameda Casa Branca. A não ser pelo filme japonês em cartaz, não havia nenhum interesse em sair com aquele sujeito. Poeta que se ostentava como maldito só para poder filar seu canapézinho de caviar nas altas rodas. Um guru de fachada, meio sobre o charlatão cósmico, adepto que era de uma esotérica seita oriental, babaca como tantas outras, e usando tudo isso em proveito próprio. Pelo menos não era burro. Disso resultavam as sessões de massagem transcendental nas madames com hora marcada, ou mesmo sem ela, ao sabor das prisões de ventre, dores de corno e outras piorreias. Não era mesmo burro. Feioso, devia viver faminto de carne fresca, mas, passando-se por espiritual, ia tirando suas casquinhas. A conversa era inconsistente, cheia de expressões pedantes e até pela sintaxe tão emaranhada em meandros que obviamente não levavam a parte alguma. Notava-se a eterna fome do cara. Uma espécie de vaga ansiedade piedosa de algo que rodeia e rodeia aquilo que seria um alvo, não tivesse ele em mira outra coisa. Por exemplo, enquanto sua boca passeava pela evolução da energia cósmica, seus olhos hipnotizavam-se, bem como toda sua alma, num ponto qualquer entre os meus seios. E a energia cósmica ia e vinha, subia e descia, jamais se perdia, enrolava e desenrolava, mas não chegava a lugar nenhum. Uma vez que o verdadeiro objeto daquele papo estéril permanecia fora de alcance. A arenga também seria hipnotizante. Eu me sentia como uma criança birrenta que não quer dormir ou um animal relutante em cair na armadilha. O tal filme japonês fora realmente bom. Um monumento poético, um estudo profundo sobre as paixões humanas, etc. E assim eu poderia falar sobre ele ad nauseam. Mas o poeta apenas emitiu suas impressões assim. É barra, que barra, é uma barra. Dizendo-as de maneiras diferentes e impostando a voz num diapasão enfático que partia da traqueia, explodindo num ruído seco e rouco, feito um peido bucal. E como se a palavra barra contivesse, não digo o significado de todo o universo, mas pelo menos de todo o filme. Isso no fim da fita. Durante, esteve todo o tempo tentando pegar no meu braço. Um verdadeiro saco. Então eu me perguntava, por que sair com aquele cara? Era desses feriados tediosos, todos os amigos queridos, todos os sujeitos interessantes, todas as amigas disponíveis viajando, restando os neuróticos, os chatos e os vampiros na cidade. Já era uma boa razão. Depois eu apenas desconfiava de tudo isso. Ainda não configuraram uma imagem nítida do poeta na minha cabeça. Na hora H, fico possuída de uma puxa-saquice pânica por agradar, mais preocupada com o efeito que com o objeto propriamente dito. Posso acabar fascinando Drácula em pessoa sem dar pela coisa. Daí me livrar do monstro já é outra história. Acho que a gente pode parar por aqui, assim. Depois ela, enfim, ela vai para a casa do poeta, depois eles vão para uma festinha, assim, da alta elite paulistana, com um cara que tem uma bandeira do Brasil na manga da camisa, bem fascista, assim. Ela acaba dormindo no Parque Trianon, sendo um spoiler, né? Ela dorme no Parque Trianon, roubam as coisas dela, roubam não, furtam, né, as coisas dela. Eu gosto demais da Márcia Dencer, especialmente esse texto de Ana, esse livro de Ana Cassandra. Ela era uma referência importante, assim, né, uma mulher escrevendo naquele, né, eu não sabia que é a mesma pessoa que escreve sobre política hoje. É assim. Eu olhava, ela era uma louraça, assim. Louraça, e ela tem uma sessão de com fotos coisa de couro, uma moto. Sim, eu me lembro, era figuraça. Ela é porrada, eu gosto muito dela. E agora escreve sobre política, assim, ex-atriz, trabalhou no Hair. Total. E aí pensando assim no que você falou, penso no Caetano. O Caetano é o único cara que era de direita e virou de esquerda na velhice, assim, né?
Assim, não que ele fosse Como exatamente assim era de de direita? mas... Como não, assim? o Caetano sempre foi um liberal, né? Sempre foi o... quê? Ele sempre foi um liberal, ele sempre teve muito briga com a esquerda, tanto é que tem lá o discurso dele do é proibido proibir, se vocês não entendem de política. Porra, mas aquilo lá, realmente, aquela esquerda tinha aquela gente fazendo... Mas ele é um dos poucos caras, entendeu? Geralmente as pessoas são de esquerda e aí viram de direita na velhice, viram liberais. O Caetano fez o movimento oposto, talvez com uma Márcia Bem. Ele nunca foi de direita. A Cátia Suman está numa fase assim, especialmente... Caetaneando loucamente. Caetanófila, não é mais do que caetanófila. Como é que dá para dizer? Não sei a palavra certa. Ai, não sabemos. Tá? Deus, Caetano é Deus. Não, mas não dá para dizer que ele era um cara de direita, por favor. Só porque a mãe dele... um pouco de esquerda, né? Tá um pouco de esquerda. Um pouco de... O cara foi até preso pela ditadura, mas o cara era de direita. Pelo amor de Deus, foi exilado. Mas um liberal, assim, né? Nesse modelo aí, na pergunta do Antônio Maria, assim, sobre socialismo ou democracia, assim, né? O Caetano é um liberal, nesse sentido das individualidades, né? Das liberdades individuais e tal, né? Sim. Pensando nesse modelo soviético de esquerda. Eu acho melhor não entrar nesse debate. Com a Cátia Suman. Não dá para dizer que é de direita. Cátia, Paulo, está na hora de tu ler o teu texto. É a minha vez. Não, sou eu. É o Diego. O Léozinho é nosso convidado aqui, entendeu? Ele tem o direito de ter a opinião dele. Ninguém vai dizer aqui na minha frente que o Caetano é de direita e eu vou ficar quieta. Não, o Léo já está desconvidado aqui. O Sarau vai sair só com uma tarja preta ali. Assim. Nunca mais, né? Diego, vai lá. Tá, eu vou ler alguns poemas aqui do Fabrício Corsaletti. Ele teve por algum tempo uma espécie de coluna na Folha que atendia, que depois virou esse livro aqui, Quadras Paulistanas. Aí ele assina junto com o André Sandoval, que faz umas ilustrações. Ali foi uma edição bem bonita. Então são quadrinhos, são poemas breves de 4 versos, com rimas ali nos versos pares. E, como diz o título, Quadras Paulistanas é basicamente uma coisa também meio crônica, meio Flannery, assim, um pouco surrealista em alguns momentos. Aí eu vou ler alguns, separei aqui, mas nem todos falam diretamente de São Paulo, mas são fruto dessa experiência de São Paulo. Isso aqui, assim, na Liberdade, com L maiúsculo, né, o bairro, na Liberdade entendi, no auge da embriaguez, não há nada mais bonito do que um bebê japonês. Atum, picanha do mar, pato, picanha do céu. Aquele estranho no espelho, se não é outro, sou eu. Cearense é cearense, carioca é carioca, gaúcho é sempre gaúcho, paulistano vem de fora. Esse verso gaúcho é sempre gaúcho é de uma realidade interessante. Ao longo do minhocão, janela... O que tu quer dizer com isso? Não, agora eu quero briga aqui. Como assim? Não, de uma realidade assustadora, eu falei aqui, mas eu estava no mudo. Mas eu concordo. Gaúcho é sempre gaúcho, claro. Porto Alegrense é mais porto alegrense do que gaúcho ainda, né? Assim, todos os pontos de referência são porto alegrense, né? Eu que sou imigrante, entendeu? Eu vim da colônia pra cá. Então é esse teu trauma aí, professor. Mas vai ficar tudo bem, Vou voltar aqui. Ao longo do minhocão, janelas escancaradas. Uma senhora de bobs me encara muito enfesada. Na Benedito Calixto, lustres, discos do AGP. 1000 taças de cristal tcheco, corujas de Crozonê. Pastel de feira de carne, caldo de cana amanhã. Pimenta, nuvem que passa, ressaca, olhos de rã. Esse aqui é bem cotidiano. Ônibus cheio, desisto. Vou a pé, chego atrasado. Menos, porém, que os amigos que decidem ir de carro. Esse aqui é mais lírico. As águas do Rio Pinheiros, as águas do Tietê se encontram, mas não se tocam, são como eu e você. Esse é meigo, né? Meigo. Esse é meigo. Aí tá 2 para terminar aqui, mais da fase ativista.
Prefeitos, vereadores não fazem necessidades, pois como explicar a falta de banheiros na cidade? Em São Paulo tem de tudo, museu, teatro, metrô, mas não tem nenhum banheiro público para gente fazer cocô. Esse é o Fabrício Corsaletti aqui, nas quadras paulistanas. Esse livro saiu já faz alguns anos aqui. Enfim, pouco importa. Isso tá já foi nosso convidado. Já foi nosso convidado ano passado. Né? É muito legal. Poderia voltar, né? Tá, eu vou ler um trecho, então, do livro do Leozinho, A Fantástica Fábrica, que conta, então, a história, né, uma parte da história do Garagem Hermética, um bar que foi bem importante na cidade. E eu vou ler um trecho do bar do qual o Leozinho é fundador e sócio-atleta e administrador. O dono da porra toda, né? Então, assim... aos 19 anos, né? Aos 19 anos. Aos 19 anos. Tem que colocar isso aí nesse frame de referência. Tá. E o bar foi muito importante, especialmente nos anos 90, assim, né? Na cidade. E aqui, esse trecho que eu vou ler, que se chama Vocês Querem Rock, dá uma contextualizada nesse momento, né? Do que estava rolando na cidade, né? Então, isso aqui, o bar recém tinha sido aberto. Quando é que foi? Em que ano começou o bar? 92. Novembro de 92. Tá. 30 anos, né, agora. Né, 30 anos. Limbo. Desde o chamado boom do rock gaúcho dos anos 80, quando brilhou uma luz no fim do túnel, para se é que podemos chamar de indústria fonográfica deste que é o estado mais meridional do país, nada de espetacular acontecia na cena roqueira de Porto Alegre. Minto. A aparição do Kings of Bullshit, do The Fala, foi algo espetacular. Um disco fundamental na história do rock brasileiro e também a última vez que o The Fala tocaria com formação e repertório decentes. Aí ele segue ali, né, falando um pouco mais, eu dou uma cortadinha e vou para o próximo parágrafo. Bandas cover. Esse era o boom do início dos anos 90. Bundão. U2 cover, The Doors cover, Legião Urbana cover, Deep Purple cover. Os nomes eram originalíssimos e os vocalistas, normalmente, uns clones mal projetados dos frontmen das bandas às quais tentavam imitar. Então, o Bono cover era meio gordinho e usava uns óculos escuros iguais ao do Bono. Eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês viram o Bono Vox dizendo agora, essa semana aí, que ele ficava constrangido com algumas músicas do U2. Dizendo que muitas pessoas dizem, né? Eu odeio o U2. Eu odeio o U2, por exemplo. Eu não odeio, mas... eu não gosto. Também não ouço. Mas, assim, ele não gosta nem do nome da banda. Eu achei incrível ele falar isso, assim. Foi a primeira vez que eu concordei com eles. Tá, aí, barará... Era meio gordinho, usava o Jim Morrison cover, tinha um cinto de medalhões prateados, calça de couro, bota de cowboy, cabeleira. O Renato Russo cover de barba, camisa branca, óculos de grau e assim por diante. Uma epidemia, as bandas cover se multiplicando e tomando conta dos escassos lugares que havia para tocar na cidade, até que não sobrasse quase nada para sinceros roqueiros com trabalhos autorais. Teve esse momento, foi tenebroso, né? Você estava lá, né, Kátia? Eu estava lá. Alguns poucos artistas e grupos da década anterior ainda persistiam bravamente, seguindo o ensinamento do ditado gauchesco que diz, não está morto quem peleia. Júlio Reni arrebatava corações apaixonados com uma repaginação do seu antigo Expresso Oriente e logo depois com uma guitar band. Vander Wilsner trocara os replicantes pelo podresco sangue sujo
e os replis contra-atacavam com o Gervasi, assumindo os vocais. O The Fala chegava ao ponto alto da sua carreira, culminando com uma apresentação polêmica num enorme festival com nome de marca de cigarro no Rio. Remanescentes do TNT se erguiam das cinzas num formato poser, à la Guns N' Roses, muito em voga no período. No submundo cultural, sobrevivia-se graças a iniciativas modestas, como festinhas em estúdios e apartamentos, shows em botecos desqualificados e uma ou outra tentativa em alguma casa de show com maior infraestrutura, fadadas ao prejuízo total, mediante as condições aviltantes, geralmente impostas pelas casas, aluguéis carésimos, porcentagens injustas nas bilheterias, custos com divulgação exorbitantes. O Ocidente, um marco da resistência alternativa, passava por uma fase dance, tendo ampliado seu espaço com uma enorme pista de dança e fechado suas portas para o rock. Nenhum show rolava por lá. No circuito estudantil, uma banda formada por uns estudantes de biologia da URGS, a Ultraman, agitava uns showzinhos bicho grilo no campus central. Alunos do IA promoviam umas festas malucas, porém bissextas, no último andar do prédio, um clima de liberou geral entre estudantes, artistas, músicos e os freaks de plantão que podiam assistir a shows de bandas artsy, tipo a Perla Chese, do Cid Berretiano Plato de Vorak, ou a Aristóteles de Ananias Júnior, uma versão mais hardcore no sentido atonal da graforréia filarmônica. A volta da graforréia também foi um acontecimento importante para a cena da cidade. A banda tinha lançado uma fitinha demo que fez a cabeça do público ligado na produção roqueira. A graforréia tinha um pequeno séquito de fiéis que comparecia religiosamente a seus shows, cantarolando e dançava todo o repertório da banda, umas canções neo-jovem guarda, cantadas num sotaque tri-porto-alegrense e repletas de trocadilhos infames, piadinhas sexistas e sacadas poéticas nonsense. Melhor definição da graforréia que eu já li. Eis que, do nada, a graforréia decide pendurar as chuteiras e abandonar os palcos. Após uma pausa, a banda volta para o segundo tempo com uma formação mais enxuta, de quarteto passou a trio, velhos sucessos rearranjados, todo gás, prontos para agitar a cena novamente. E assim segue a graforréia, que todo ano acaba e todo ano reinicia, assim como a Ultraman, assim como todas. Essa é a piada. Esse é o Leozinho, então, para dar uma situada ali naquele começo do bar e da cena, né? E aí o bar foi importante porque dava esse espaço, né, para as bandas, e aí tem essa coisa que tu falou do Júpiter, teve muita gente tocou ali e foi muito importante. Mas, enfim, é isso. Que bom ouvi-la lendo, Kátia. Legal. Tá, e aí, meus queridos, alguém vai mais aí? Qual é que é? Vamos entrar no debate do Caetano, esquerda, direita, socialista, liberal, neoliberal, liberal no, agora liberal nos costumes e pornográfico na economia. Eu leio aqui um... Lê, professor. Só para tu ver como ele é bom, Katia. Já que tu não sabe, eu vou te dizer, Katia. Tá bom, vai lá. Rede Bandeirantes de televisão, que agora acaba de estrear o Faustão de novo. Afe Maria. Em 78, pediu para o Caetano uma música para acompanhar, não sei o que era, se era uma série, um programa, enfim. E aí o Caetano fez Sampa. O que tu me diz? Foi sob encomenda? Não era uma encomenda dessa, mas era uma encomenda para Bandeirantes e tinha a ver com alguma coisa, sei lá, paulistana lá e tal. Não, eu tenho a letra do Sampa aqui que nós podemos cantar junto, a gente dá as mãos aqui. Não, é uma baita letra, né? É. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente,
não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, aliás, eu li errado, assim, quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mas possível novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa, e novos baianos te podem curtir numa boa. Puta, essa letra é simplesmente um arraso. Né? É demais. Poeticamente ela é assim, perfeita, né, Diego? Tu pega tudo, assim, tudo que é manha, retórica. E tu pode também ouvir como um ensaio, né, professor? Fazendo aquele exercício, né? É um ensaio. Não, é genial. E começa com o coração, Kátia. Começa com o coração. Não, mas essa de tu aprende com o coração, é isso que tu falou no começo. Achei isso muito bonito. Isso. É muito bonito. Né? O primeiro sinal do conhecimento importante quem dá é o coração. Tu vê. Eu achei que era o cérebro. Não é. Tá por fora, Kátia. Estou por fora, não sei nada. Tá, minha gente, era isso então. Alguém quer falar mais alguma coisa? A hora é agora, porque o programa vai acabar. Eu ia fazer aquele lembrete de novo, a não ser que alguém queira fazer o lembrete. Eu faço lembrete. Então tá. Lembrete é assim, a gente passa o chapéu, agora já estou chamando de chapix. É porque é o jeito da gente, né, manter o troço funcionando. Qualquer valor está valendo, 10 pilas, 5 pila, 15 pila, 50 pila, é o que der, o que puder. 1.000 pila, 1.500 pila. 1.500 pila, a gente vai aí na tua casa e faz um sarau. 1.500 é pila para vocês ainda? Eu tinha uma metafísica assim das moedas, que assim, pila é até assim, 100 pila, 150 já não é pila, sabe? Pô, aí já é... 150 já é 1.000, 1.000 pila tá louco, 1.000 pila aqui... É 1.000 pau, 1.000 pila nessa conta aqui. É 1.000 barão. O gerente vai me ligar, sabe? Aconteceu alguma coisa aí. Eu li hoje que o Banco Central ali disse que não sei quantos milhares de Pix, chave Pix, foram vazados. Então agora vai chover depósito aí. Então, aproveita que a nossa chave está ainda quente, está valendo. Está aqui, ó, katia@radioelétrica.com é o e-mail. Tem ali o Banco do Brasil também, para quem prefere fazer uma, né, a versão old school, está tudo certo. E a gente agradece já antecipadamente. Certo? Eu queria te agradecer, Leozinho. Tudo de bom aí. Grande presença. Muito obrigado. Parar de escrever. Léo, tu tem que escrever crônica, reportagem. Não, pode escrever outras coisas também. Claro. Tu pode fazer teus cut-up aí, mas escreve tu também. Esse teu livro do Garagem, cara, ele é um comentário, assim, uma crônica, ao mesmo tempo é um registro assim, da dinâmica da cidade. Puta, genial. Tu adjetiva muito bem, Leozinho. Tu adjetiva muito bem, entendeu? Poxa, olha, professor Fischer, né, gente? Não é qualquer um, né? Livro do Cátia Summar e comentado pelo Fischer. Ficou gravado. Perfeito. Gravado aí agora tá. Bota no lápis. Então, muito obrigado, gente. Foi maravilhoso aí. Foi muito prazeroso, uma delícia estar com vocês. Espero que a gente, enfim, possa se encontrar aí qualquer hora. Aí na Praça da Sé, na Estação da Luz, qualquer lugar mesmo. Coreano aqui no bairro. Não, e aqui no outro trecho que eu estava em dúvida em qual que eu ia ler, tem uma hora que define assim. Que Porto Alegre tem duas estações, é o inverno e o inferno. Nós estamos no inferno. Nós estamos nessa. Né? Então é isso, super valeu. A gente tem agora a alegria de ter uma canja assim,
vai ser o primeiro paulistano real oficial nesse programa, que é sobre São Paulo, né? Porque ele assim, ele é muito a cara de São Paulo e já participou com a gente no sarau lá no Ocidente, uma participação também incrível num sarau que a gente fez, que foi sobre morte, e que está aqui no YouTube, assim, que foi incrível, e ele participou, fez uma participação super bacana, assim, nas leituras também, e hoje ele vai fazer a canja para a gente. Então, o Maurício Pereira, que é cantor, compositor, instrumentista, e tem um trabalho bem importante na tal da MPB, certo? Então, rock and roll também, né? Porque, enfim, pop, eu não sei lá qual é o nome, mas ele é um cara dos bons. Maurício Pereira, para fechar o programa de hoje, da semana que vem. Bye, bye. Obrigado, Sarau Elétrico, pelo convite para participar nesse dia do aniversário da minha terra. Minha terra que me deu esse sotaque, que é o túmulo do samba, e a melancolia tóxica, que é o orégano do meu trabalho. E para frisar também que o meu acompanhante e produtor sonoro nessas 3 canções que eu canto para vocês é o Chico Bernardes. Beijão para todos, bom programa. Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho. Destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, graças a Deus você existe, acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga. Presinto como você chega, ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos. Toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sobre teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho. Mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca. Nascer do sol visto da Vila Ipojuca, o aço fino da navalha me faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde soluça, quer dizer, relembra, batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja. Resmunga quando vê que ganha chicletes de troco, lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70, fica comigo. Se você for embora eu vou virar mendigo. Eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo. Fica comigo.
Minha cabeça trovoa, sobre teu manto eu me entrego ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos. Meu amor é imenso, maior do que penso. É denso, espessa nuvem de incenso, de perfume intenso, e o simples ato de cheirar-te me cheira a arte, me leva a amar-te pra qualquer parte, a parte que ativa a química, ignora a mímica e a educação física. Só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para um instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal até que os braços queiram arrebentar. Toda a defesa que hoje possa existir por acaso queira nos afastar. Esse momento tão pequeno e gentil e a beleza que ele pode abrigar. Querida, nunca mais se deixe esquecer aonde nasce e mora todo o amor.